Queria que você abrisse nessa hora no profeta Daniel, capítulo 3. Daniel, capítulo 3. Nós vamos estar acompanhando esse capítulo. Abra nele, deixe aberto. E nós temos, irmãos, como cristãos, três grandes inimigos. Três grandes inimigos, e contra eles nós lutamos incansavelmente. Os três inimigos são o mundo, esse mundo perverso, corrupto, mau, a carne, nossa natureza pecaminosa, e o diabo, que é aquele que usa tanto o mundo quanto a carne para tentar nos derrubar. Então, o cristão é um ser pacífico, nós sabemos disso. Ele tem a paz do Senhor, mas apesar de ele ter a paz do Senhor e ser pacífico, ele é chamado a uma guerra, a uma batalha, uma grande batalha, que é não só pela sua vida, mas é por toda a igreja do Senhor. E é pelo nome do Senhor. Então, irmãos, nós vemos nesse texto os três inimigos ativos com a intenção de destruir os servos de Deus. Para você que não conhece, o livro de Daniel foi escrito enquanto o povo judeu estava exilado na Babilônia. Babilônia havia destruído Jerusalém e havia levado cativos, e dos primeiros que foram levados foram pessoas como Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, pessoas que eram da nobreza, que eram muito inteligentes, saudáveis, pessoas escolhidas a dedo pelo imperador Nabucodonosor, para servir ao seu reino. Então, o objetivo de Nabucodonosor era tirar a identidade de Daniel e dos seus amigos. Tanto que o nome deles não era Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses foram nomes que foram dados a eles lá na terra da Babilônia. Então, o livro de Daniel é um livro de batalha, é um livro de guerra, é um livro de sobrevivência. O povo de Deus está a um fio da sua extinção. E se Israel fosse extinguido naquela época, adivinha o que aconteceria? Nenhum de nós e ninguém mais nessa terra seria salvo, porque a única salvação está no Messias, Jesus Cristo, o Senhor. E ele vinha da linhagem de Israel. Se Israel acaba a salvação. Nós não estaríamos aqui, todos iríamos para o inferno. Você que lê a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, eu queria te aconselhar, quando você estiver no Velho Testamento, você entender que tudo aquilo, por menos sentido que às vezes faça a tua mente, tudo aquilo foi necessário e planejado para que Jesus pudesse vir a esse mundo salvar. Então nós temos aqui no momento crítico, no momento fundamental, para que Israel continue. E nós aprendemos, irmãos, que o diabo, ele usa autoridades. O diabo, você sabe, um anjo caído, criado por Deus, rebelado contra ele, um ser maligno que recrutou uma boa parte dos anjos que se tornaram demônios, criaram um império das trevas para combater Deus e combater o seu povo. E o diabo, ele usa autoridades desse mundo. Aqui ele vai usar Nabucodonosor. Então, durante uma parte desse capítulo, nós vamos ver que o diabo está usando Nabucodonosor. Por exemplo, o diabo ordena que todos se dobrem diante dos deuses desse mundo. A batalha é essa. O diabo ordena que todos os homens se dobrem diante dos deuses desse mundo. Hoje nós estamos nessa batalha. Hoje, amanhã, terça, quarta, e agora vai até domingo, né? Agora é direto.
o mundo, principalmente o nosso país, está convidando e até exigindo que todos se prostrem diante dos seus deuses. Veja o versículo 1. Nabucodonosor, rei, a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas. Aí, irmão, perdão, estou lendo tudo errado. Capítulo 3. Você está no capítulo 3, né? Eu fui lá para o capítulo 4, olha isso. Capítulo 3, verso 1. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados, 30 metros de altura, a sua largura de 6 côvados, 3 metros de altura. Então, de largura, 30 por 3. E levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. E o rei Nabucodonosor mandou ajuntar as autoridades, e vai lá no final do versículo, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram essas autoridades, e no final do verso 3 diz que eles estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vocês, ó povos, nações e gentes de todas as línguas, quando ouvirem um som, aí ele vai falar de vários instrumentos musicais, lá no final, que o rei Nabucodonosor tem levantado, e aí ele fala, né, para que todos adorem a essa estátua e a essa imagem. É interessante a questão dos instrumentos, né? Vocês não fazem ideia de quanto Satanás usa a música para levar milhões de almas para o inferno. Mas é muita gente que pela música, pela mentalidade da música, pelo som, são atraídas para longe de Deus, para longe do Evangelho, para longe da igreja. Nós podemos falar aqui de diversos artistas americanos que pertenciam à igreja e deixaram tudo pela música. Nós podemos falar aqui das multidões fanáticas que ficam atrás desses artistas, dos adolescentes que ficam 2 dias acampados na frente dos estádios para ouvir fulano de tal. A música é uma das maiores fontes de idolatria de todos os tempos, inclusive até mesmo a música, às vezes a música evangélica. Até mesmo a música gospel, ela é, às vezes, mal usada e nos faz desviar do Deus que nós deveríamos estar concentrados. Então, a ordem do mundo é: dobrem-se diante dos nossos deuses. O Deus que está sendo adorado nesses dias é o Deus dos prazeres. Prazeres proibidos, prazeres que desagradam a Deus. Todos estão nessa por isso, para poder curtir os prazeres pecaminosos desse mundo. Então é ordenado que todos se dobrem, e o diabo ameaça quem não obedecer. Olha o verso 6. Qualquer que se não prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Muito bom, né? Está aí, convidado a vocês todos a adorarem essa estátua, esse Deus. E se não adorar, vai morrer queimado vivo, tá? Só isso. Então nós sabemos, irmãos, que o mundo tem ameaçado a igreja assustadoramente, como nunca antes. O diabo, usando o mundo, tem prendido cristãos, processado outros, e muitos outros, só porque eles se levantam para dizer que o que o mundo faz é pecaminoso, está errado, mas eles não querem isso. Todos têm que concordar com o que a sociedade moderna diz, senão vão para a fornalha. É isso que o diabo faz.
é uma ditadura diabólica. Ou adora, ou morre. Então, meus irmãos, nós vemos que a sociedade mundana se curva diante dos seus deuses. Olha o verso 7. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, toda sorte de música, se prostraram todos os povos, nações e línguas, e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então aqui nós temos uma grandiosa idolatria. Todas as nações estavam ali, todos os povos representados, todas as línguas, todos se curvaram diante da estátua de Nabucodonosor. Não sei se você sabe, o pecado mais grave que existe é a idolatria. A idolatria é a busca do ser humano por deuses que não existem, por formas de salvação que não existem. É a pessoa colocar a sua confiança, a sua esperança e fazer as suas orações a falsos deuses, falsos salvadores, falsos mestres. Idolatria é deixar de adorar o Deus verdadeiro. E isso é que Satanás mais quer. A Bíblia deixa claro que Satanás disse no seu coração que deveria se assentar no lugar de Deus. E toda a sua vontade sempre foi ser adorado como Deus. Então ele faz tudo para desviar as pessoas do Deus verdadeiro e poder criar para elas um Deus falso e receber a adoração que não lhe é devida. A idolatria provoca a ira de Deus, provoca a tristeza de Deus. E a sociedade está curvada diante dos deuses, seus deuses. Agora, irmãos, nós vimos Satanás agindo, vimos o mundo agindo, e agora nós vamos ver a carne. O que é a carne? Nossa natureza pecaminosa. A carne somos nós mesmos, a nossa natureza que nós nascemos, pecadora. Então a carne, imagina que você é um servo de Deus, você está lá naquela situação, todos se dobraram, você está lá. A carne tenta os servos de Deus a se envergonharem de serem diferentes e se preocuparem com as punições que sofrerão. Resumindo, os servos de Deus são tentados a se envergonhar e sofrer, não querer sofrer. Vergonha e sofrimento. E isso tem derrotado muitos servos de Deus. O que a gente tem ouvido falar nos últimos anos é que nesse momento do Brasil, milhares de evangélicos estão lá, estão juntos, estão participando. Muitos porque têm vergonha de serem diferentes e outros porque têm medo do sofrimento que poderão passar por rejeitar seguir a cartilha do mundo. Nós temos visto, irmãos, evangélicos apoiando pecados que sempre foram considerados horrorosos, mas que hoje esse mundo diz que é jóia, é bom, e muitos que se dizem cristãos estão comprometendo a sua fé, apoiando coisas bestiais, coisas terríveis de se imaginar. Então, a carne tenta os cristãos nisso. Mas aqui nós vamos ver os servos de Deus resistindo à sua carne e não obedecendo ao mundo que jaz no maligno. Veja o verso 12. Depois que todo mundo dobrou seus joelhos, os inimigos de
de Israel foram lá entregar os jovens cristãos, os jovens servos de Deus a Nabucodonosor. E o verso 12 diz assim: há uns homens judeus que tu constituísse sobre os negócios da província de Babilônia, quer dizer, 3 homens importantes do governo, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantaste adoraram. Glória a Deus. 3 servos de Deus não se prostram, permanecem de pé. E olha, irmãos, a acusação do mundo contra a igreja, contra o povo de Deus, é exatamente isso. Não fizeram caso de ti. O cristão não respeita as autoridades, que determinam que sejam feitas certas coisas. Eles não fazem caso. Os teus deuses, eles não servem. Os romanos diziam que os cristãos eram ateus. Eles achavam que os cristãos eram ateus. Por quê? Porque eles não adoravam os deuses dos romanos. Eles esqueciam que os cristãos tinham um Deus que eles adoravam e chamavam-nos de ateus. Eu me lembro também, quando eu não conhecia nada a respeito dos cristãos, uma vez eu vi uma Bíblia chamada para mim protestante, né? Na época eu era católico, e eu olhei a Bíblia, não tinha imagem, não tinha uma pintura, não tinha nada, e eu me lembro que eu falei, esses crentes são os incrédulos. Eu pensei assim. Então o mundo pensa isso. Olha, não fazem caso, são orgulhosos, rebeldes, não servem teus deuses, nem a estátua de ouro que levantaste, adoraram. Quer dizer, são homens indignos, homens terríveis, mas eles estavam ali servindo a Deus. E sabe o que acontece? Quando homens de Deus se levantam fielmente para agir contra o diabo, a carne e o mundo, o diabo desafia, ameaça destruir os servos de Deus que não se dobram às suas ordens. Não pensa que será fácil não, irmão. Se você se posicionar a favor de Deus contra o mundo, você vai ter que enfrentar dificuldades. Olha o verso 13. Então Nabucodonosor, podemos pôr entre parênteses o diabo, né? Com ira e furor, porque é realmente assim, o mundo fica irado quando a igreja se comporta de outra forma. É uma raiva muito grande. Mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não servem a meus deuses, nem adoram a estátua de ouro que levantei? Primeira coisa que ele fala é o seguinte: é de propósito isso? Ou foi sem querer? Aconteceu, né? Tipo, o diabo oferecendo uma oportunidade. Não, deixa para lá. Você errou dessa vez, mas, tudo bem, vamos achar que foi um engano. Não é de propósito, é? E aí vem o verso 15. Tipo, vou dar uma nova chance para vocês. Agora, pois, se estão prontos, quando ouvirem o som dos instrumentos, né? Continuando lá no final, para se prostrarem e adorarem a estátua que fiz, bom é. Quer dizer, vou fazer tocar a música de novo. Se vocês se prostrarem, está tudo certo. O mundo quer isso, o diabo quer isso. Ele quer acertar as coisas, ele quer tal, mas nós queremos você conosco. Então vou dar uma chance. Vocês são importantes no governo, vou dar uma chance. Vou tocar a música de novo. Se vocês adorarem, está tudo bem. Mas, continuando o verso 15, se a não adorarem, serão lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. Na mesma hora, viu? Não vai esperar nem um minuto. Se tocar a música, não ajoelharem, para a música, joga esse pessoal no fogo. Na mesma hora, não vai ter nem tempo de apelar, de recorrer,
não vai ter tempo de beber uma água, de deixar uma última carta para a família, vai ser na mesma hora. Agora o desafio, a ameaça fica intensa. Vai ser agora, na mesma hora, dentro do forno de fogo ardente. Rapaz, um forno de fogo. E esse forno não é nosso forno não, tá, irmão? Um negócio grande. Grande. Vocês vão entrar nessa fornalha acesa, vão queimar vivos. E ele termina o verso 15 com um desafio. E quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? Bom, Nabucodonosor não sabia quem era, o diabo sabia. Mas o diabo, usando Nabucodonosor, ele está simplesmente querendo tirar a fé daqueles homens. Olha, vocês acreditaram nesse Deus, né? Mas ele não pode livrar vocês. Você lembra quando Rabsaque falou em nome de Senaqueribe, ameaçando Israel de que iria destruir Jerusalém, o rei da Assíria? E eles falaram, quem é o Deus que vai livrar vocês? Deus mandou um anjo só, que matou 185 mil soldados da Assíria que cercavam Jerusalém, e acabou. Acabou a ameaça. Então, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Quando você ouvir uma voz assim, quem é o Deus que vai poder resolver essa solução? Que vai resolver essa situação? Quem é esse Deus? Quem é o Deus que vai te sustentar? Quem é o Deus que vai te livrar? Quem é o Deus que vai te ouvir, que vai responder às suas orações? Você fala para ele assim, o nome dele é Jeová. Ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele é o único Deus, Criador do universo, todo-poderoso, fiel e justo. Ele estará comigo. Não deixa esses pensamentos malignos ficarem. Ele está fazendo pressão aqui, irmão. Está fazendo pressão. Do mesmo jeito que a parte judiciária desse país está fazendo pressão nos pastores para que eles não preguem a respeito do pecado favorito do mundo atual. Não fale disso. Falou disso, é processo, vai ter que ir lá no tribunal, vai ter que responder. Não fale sobre isso. São as suas ameaças. O diabo ameaça. Agora, a resposta dos servos de Deus ao diabo. Isso é maravilhoso. Versículo 16 até o verso 18, tem a resposta de Sadraque, Mesaque e Abednego, que nós podemos dividir em 3 partes essa resposta, que ficou para a história, tá? Uma resposta fantástica, que realmente ficou marcada na Bíblia. Primeira parte da resposta deles, verso 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, e disseram ao rei Nabucodonosor, e ao diabo, entre parênteses, né? Não necessitamos de te responder sobre esse negócio. Em primeiro lugar, não temos que te dar satisfação alguma. Diabo, não tenho conversa com você. Não tenho que responder nenhuma pergunta sua. Não quero saber o que você vai dizer. Não estou preocupado com você. Ponto final. Não tenho que te responder nada. A hora que você sentir que o diabo está te tentando e te fazendo perguntas, irmão, não responde não. Não entre em conversa com ele não, porque ele é inteligente. Ele é mais inteligente que você. Ele vai acabar te enganando. Vai acabar te assustando. Então, simplesmente, não dê ouvidos a ele. Não é fugir dele, viu? Cristão não foge do diabo. Simplesmente não ficar dando assunto. Olha, o poderoso Nabucodonosor, você é o que manda em tudo, né? Muito bem. Não temos nada para te responder. Porque nós temos um Deus que é maior do que você. E nós adoramos esse Deus. E não queremos saber se você está ameaçando ou não está ameaçando. Não tem nem ideia para te dar. Não necessitamos de te responder sobre isso.
Segunda parte da resposta dele está no verso 17. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó Rei. A resposta deles é: confiamos no Deus que pode nos salvar. Nós servimos um Deus, Nabucodonosor, que tem mais poder do que você. Você não é nada diante dele. Ele pode nos livrar. O Deus a quem nós servimos, nós cremos que ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó Rei. Segunda parte da resposta ao diabo é: nós confiamos em Deus. Irmão, poxa, às vezes a gente vê evangélico com medo de macumba e cristão com medo do diabo. Como é que pode isso, irmão? Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vocês. Não é vocês fugirem dele, ele fugirá de vocês. Você reparou a armadura do cristão em Efésios 6? Você sabia que não tem peça para as costas? Tem não, todo na frente. Querendo dizer que o cristão não pode dar as costas e dar no pé, porque aí ele vai ser alvejado. Ele tem que encarar os inimigos dele. Ele tem que enfrentar, tem proteção para frente, porque o cristão precisa se defender atacando com a palavra do Senhor. Confiamos no Deus que pode nos salvar. Agora, a terceira etapa dessa resposta deles ao diabo é versículo 18. E se não, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. A resposta é: ô Nabucodonosor, diabo, mesmo que você destrua nosso corpo, não te obedeceremos. Não vamos te obedecer. E essa é a parte mais maravilhosa, porque o pessoal acha que a parte mais maravilhosa é confiar que Deus livra. E é maravilhoso. E ele livra, mas certas vezes ele permite que venha a morte. Atualmente tem morrido vários na África, na Ásia. Muitas pessoas continuam morrendo pela sua fé em Cristo. Famílias sendo mortas, desde os pais até as crianças. Então Deus muitas vezes permite que isso aconteça, e ele também é glorificado dessa forma. Porque, vamos dizer assim, é fácil servir a Deus se você souber que o tempo todo Deus vai te livrar de todos os males. Mas quando você sabe que pode ser que Deus permita que o inimigo ataque, como atacou Jó, que foi cantado aqui hoje, aí você querer encarar da mesma forma. Não, peraí, eu estou aqui, não, se Deus me livrar, eu não vou ser jogado na fornalha, está ótimo, maravilha. Mas e se eu for? Eu quero continuar arriscando isso? Pois eles falam isso, irmão. Verso 18, e se não? E se não o quê? Do que ele estava falando? Do que ele falou antes. Ele nos livrará do forno de fogo ardente. E agora eu quero desmistificar uma coisa que é chamada de fé, que a pessoa fala que fé verdadeira nunca duvida. Que é isso, irmão? Como que você pode saber o teu futuro de forma exata e precisa? Só Deus. Então, a fé é assim: eu creio que o Senhor me livrará, que Ele é poderoso para me livrar, mas se não, assim mesmo eu não vou te obedecer. Assim mesmo eu não vou adorar Deus nenhum. Então, irmão, eu estou dizendo isso porque muita gente fica desesperada com isso. Não, parece que eu não tenho fé, porque eu tenho fé, mas eu também duvido. Mas é claro, isso é normal do ser humano. A fé não é uma fé que nunca duvida, mas é uma fé que vence a dúvida. Ele diz aqui claramente, são homens cheios de fé, não são?
E eles dizem claramente, o Senhor nos livrará, mas depois eles falam, mas se não, se Ele não livrar, fica sabendo que nós não te serviremos. Quer dizer, ainda que você nos jogue no forno, ainda assim vamos continuar te servindo. E essa é a parte mais difícil, mais bonita, é quando um servo de Deus, uma família, um povo, continua fiel a Deus, mesmo sendo ameaçado, preso e às vezes até assassinado. Porque tal servo de Deus glorificou o nome dele e ele não perderá a sua recompensa. Mas as pessoas pensam diferente, né? Aquele que foi livre do forno, ele está melhor do que aquele que foi morto. Não, não está. Está não. Porque o que foi livre do fogo, continua a sua vida aqui, a sua vida terrena, em meio ao pecado, em meio à luta, às dificuldades. Mas aquele que foi morto por amor a Cristo, entrou na glória celestial na mesma hora. Então, se Sadraque, Mesaque e Abednego tivessem sido executados, eles entrariam na glória na mesma hora. E como eles foram salvos do fogo, eles continuaram a vida deles aqui. Então, não pense que a fé, ela só existe quando nunca há dúvida, porque é impossível que seres humanos que não conhecem o futuro possam não ter dúvida absolutamente nenhuma. Sempre haverá alguma escória de impureza no meio desse ouro da fé. Você entendeu o que eu estou te falando? Não pense que você não tem fé só porque a sua fé está sendo provada, só porque você está em crise. Não, a fé está lá e ela vai vencer. Mas foi uma resposta maravilhosa. Não temos que te dar satisfação nenhuma, confiamos no Deus que pode nos salvar, mesmo que você consiga me destruir, não vamos te obedecer. E aí a gente vê que o diabo aumenta a punição para os que desafiam a sua autoridade. Você sabe, né, que ele persegue, e aí quando há mártires que se levantam glorificando mesmo na morte, ele aumenta a dor da morte. Olha, eles fazem coisas terríveis para calar os cristãos. Então você vê aqui o diabo aumentando a punição. Veja o verso 19. Então Nabucodonosor encheu-se de furor, se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego, falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que costumava aquecer, ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército, que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego, para os lançarem no forno de fogo ardente. Então, aqueles homens foram atados com suas capas, seus calções, seus chapéus e suas vestes, e foram lançados dentro do fogo de fogo ardente. Forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava e o forno estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses 3 homens caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Está aí, meus irmãos. O diabo, o mundo, lança aqueles homens no fogo para matá-los. E agora a gente vai ver que a vitória vem para os que ficam de pé. Aqueles que ficam de pé. Todo mundo prostrado diante dos deuses, eles de pé. E agora você vai ver a presença de Deus na vida daquele que resolve realmente ficar de pé. Veja o verso 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse a seus capitães. Engraçado que o próprio inimigo vai testemunhar a vitória, né, do povo de Deus. Não lançamos de nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos. Eram 3 amarrados, agora tem 4 soltos, que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles.
e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. E para a gente, era Jesus. O quarto homem, para a maioria dos teólogos, era o Senhor Jesus Cristo, que estava lá, fazendo algo completamente inimaginável, impossível para qualquer ser humano ver e realizar. 4 pessoas dentro de uma fornalha, andando livremente, calmamente, sem que nada realmente pudesse danificar o seu ser. Olha, versículo 26. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam e venham. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. E ajuntaram-se os sátrapas e os prefeitos, os presidentes, os capitães do rei, contemplando esses homens, e viram o que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Sabe o que essa mensagem está querendo dizer aqui? Aquele que serve a Deus, o diabo não poderá fazer dano algum, porque mesmo que o diabo use alguém para matar um servo de Deus, ele só está contribuindo para que ele vá para a glória eterna. Então, como disse Jesus, nenhum dano se fará a vocês, nenhum fio de cabelo se perderá da sua cabeça. Meu amado, a vitória de Deus é plena, é completa. O livramento de Deus é uma coisa impressionante. Não ficou nenhum vestígio de fogo neles. Imagina uma coisa dessa. Pessoas são tiradas de dentro de uma fornalha e não tem nem cheiro de fumaça neles. Não tem nada. Nada. É porque a salvação de Deus é assim. Irmão, Deus será glorificado pelos que adoram somente a Ele. Deus será glorificado por aqueles que não se prostram, mas ficam de pé. Nabucodonosor agora não pode mais ser representado pelo diabo. Depois que ele viu essa cena, ele vai fazer algo que o diabo não faz. Então, nesse momento, o diabo não está usando Nabucodonosor. Pelo contrário, olha só o que acontece. Deus é glorificado. Verso 28. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. O diabo nunca fala assim. Bendito seja o Deus deles, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus senão o seu Deus. Esse verso 28, ele faz um resumo maravilhoso da atitude daqueles homens. Eles confiaram no Deus deles, não quiseram cumprir a palavra do rei, preferiram entregar seus corpos, mas não adorar outro Deus. Sabe, irmãos, às vezes a gente vê pessoas saindo da igreja porque brigaram com o irmão, porque o salário deles diminuiu, porque eles perderam o emprego, porque eles ficaram doentes, porque, sei lá, várias razões. E aqui, Nabucodonosor está falando que aqueles 3 jovens, nem pelo custo da própria vida deles, eles deixaram de adorar o Deus verdadeiro. Então, que você diga nessa noite, custe o que custar, aconteça o que acontecer, eu adorarei o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu adorarei para sempre. Como diz o Salmo, louvarei o teu nome para sempre, Senhor. Enquanto fôlego eu tiver, louvarei o Senhor. Deus é glorificado, irmão. Verso 29 diz: por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto
não há outro Deus que possa livrar como esse. É maravilhoso. O que Deus faz com Nabucodonosor, irmão, no livro de Daniel, é fantástico. Ele é o governante mais poderoso da terra, e Deus usa ele assim, ó. Capítulo 2, ele treme nas bases. Capítulo 3, de novo. Capítulo 4, ele perde a sanidade, fica igual um animal, se arrepende. Deus dá sanidade a ele de novo. Ele se converte, irmãos. As palavras de Nabucodonosor no capítulo 4 são palavras de um crente. E a maioria dos estudiosos acreditam que o grande rei da Babilônia se converte a Deus. Homem que era usado pelo diabo, que era inimigo da igreja, declara fortemente a sua convicção em Deus. Irmãos, a posição do verdadeiro cristão é oposta ao mundo. Nesses dias nós podemos ver isso. Nós estamos aqui e exatamente nesse momento existem pessoas fazendo coisas que não dá nem para comentar. Então, se você é um cristão, está todo mundo prostrado adorando o pecado, você está de pé. Acostuma com isso. Há uma diferença entre o cristão e esse mundo. Mas, para muitos que se dizem cristãos, não se pode ver muita diferença. Porque há muitos que se chamam cristãos que se prostram. Uma pergunta, será que no meio de todos aqueles povos ali, só tinha 3 judeus? Não tinha mais judeu, não? Milhares e milhares de pessoas? É bem provável de ter outros, de que tinha outros judeus lá. Mas eles se prostraram. Os únicos 3 foram Sadraque, Mesaque e Abednego. A igreja hoje está da mesma forma. Existem os cristãos verdadeiros, existem aqueles que se dizem cristãos, que estão se prostrando diante desse mundo, que estão realmente buscando esse mundo. Hoje há muitos pecando com o mundo, conforme eu falei no início. Não podemos nos incomodar de ser diferentes. Temos de ser diferentes. Hoje a igreja está com esse papo também, né? Não, vamos fazer o ambiente da igreja parecer um teatro, parecer um cinema. Vamos colocar uma música suave. Vamos até cantar música secular no meio do culto. Vamos criar uma atmosfera, jogar uma fumacinha, sabe? Botar luzes e botar uma mesinha com uma garrafinha, uma cadeirinha, como se fosse um bar e não uma igreja. Eles querem tirar todo o aspecto da religião. Não. Vamos fazer que as pessoas esqueçam essa questão de religião. Não somos religiosos. É um negócio é só Jesus. Jesus sem doutrina. Jesus sem nada, só Ele mesmo. E tem muita gente com medo de ser diferente. Você vê o teu colega que diz que é crente adulterando, traindo a esposa, roubando no serviço, mentindo para o patrão, brigando dentro de casa, sendo injusto com os filhos, fazendo coisas horríveis. E é o evangélico, é teu amigo, é teu parente, você conhece. E aí você fica até meio sem graça, né? Mas não podemos não. O cristão é diferente. Agora eu quero dizer para você que talvez não seja salvo. Se você quer ser salvo, não pode dobrar os joelhos diante dos deuses desse mundo, mas diante do Deus vivo, que enviou seu Filho para te salvar. Só existe um Deus verdadeiro. Se quer ser salvo, busque a Ele. Quem é esse Deus? É o Pai do Senhor Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Se você quiser vencer o mundo, a carne e o diabo, creia no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. E cristão, não tenha medo. Maior o que está em você do que o que está no mundo. Sabe, tem uma questão importante quanto ao diabo. Não podemos zombar do diabo, como muitos fazem. Isso é errado. A Bíblia diz que, em 2 Pedro, em Judas, em outros textos, que nós temos que respeitar as autoridades, as dignidades celestiais. Ele está num nível assim, nós não podemos ficar zombando
ridicularizando, até porque quem zomba faz pouco, e é muito perigoso fazer pouco do diabo. Eu me lembro de um colega que eu tinha no trabalho, que ele dizia que era crente, mas ele vivia chamando o diabo de gatinho. Ah, meu irmão, o diabo é descrito como um leão. Ah, é um gatinho. 2 meses depois, esse rapaz estava desviado e enfiado no pecado, servindo ao gatinho. Não se debocha do diabo. Não se faz pouco do diabo. Agora, também não se tem medo do diabo. Não se deve temer o diabo, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Irmão, o Espírito do Deus vivo habita em você. O diabo corre daquele que tem o Espírito Santo. É o Espírito do Deus eterno. Habita em você. Você é templo do Espírito. Se você estiver pecando e fazendo coisas erradas, pode ser que Deus permita que o diabo te cause algum prejuízo. Mas, meu irmão, se você estiver andando no caminho, até assim mesmo ele fez isso com Jó, né? Mas é raro isso acontecer. É bem mais provável que o Senhor te dê vitória contra Satanás. E você precisa acreditar nisso. Não tenha medo, porque o Espírito do Deus eterno está contigo. Mesmo quando Deus permite que o diabo faça alguma coisa, é para o bem dos filhos de Deus. Porque todas as coisas cooperam para o bem. Então, irmão, tente pensar nessa cena. Atualmente, no mundo evangélico, podemos dizer que muita gente está prostrada. Mas se você é crente, você tem que estar em pé. E você tem que suportar a zombaria. Muita gente vai zombar de você. Mas você tem que ficar em pé e saber por que você está em pé. E não ter vergonha de estar diferente. Porque Jesus foi diferente. Os cristãos são diferentes. Então, viva na palavra de Deus. Ah, mas os irmãos estão fazendo não sei o quê. Mas o que diz a palavra? Ah, estão casando 2, 3 vezes. O que diz a palavra? Ah, estão fazendo sexo aí à vontade, os jovens, adolescentes, os solteiros, viúvos aí, se divertindo. O que diz a palavra? Ah, estão dando trambique lá no trabalho. O que diz a palavra? É isso que manda, irmão. Isso é que manda. Não é a moda, não é o mundo, não é a geração. O que manda é a palavra do Senhor, que dura para sempre. Palavra imutável, porque saiu da boca do Deus que não pode mudar. O homem muda, mas a palavra é a mesma. Reparou? Os 10 mandamentos, alguma vez eles mudaram? Foram escritos pelo dedo de Deus há quase 5.000 anos atrás. Até hoje, estão lá. Não botaram 11º, não tiraram, não deixaram só 9, não mudaram nenhum, porque a Bíblia não muda. Os homens mudam, o mundo muda, a igreja muda, mas nós precisamos perseverar na palavra até o fim. Pai, eu quero te agradecer, ó Deus, por nesse momento estarmos na tua casa servindo o Senhor e não perdidos, desgarrados, cometendo pecados abomináveis. Porque, Senhor, se não fosse o Senhor que esteve conosco, se não fosse o Senhor que fez essa obra maravilhosa, nós estaríamos nesse mundo vil, pecador. Por isso te agradecemos, ó Deus. Por isso te louvamos e te exaltamos. Pedimos a tua proteção, pedimos a tua força, pedimos que as chamas não possam nos queimar. Pedimos, ó Deus, que nenhuma tribulação desse mundo nos derrote.
Queremos estar contigo. Queremos estar de pé. E eu te peço, ó Deus, por aqueles que estão prostrados, que sejam levantados por ti, que se ergam para adorar somente a ti. Abençoa o teu povo, ó Deus. Continua abençoando nossos cultos desse feriado. Continua, Deus, falando, continua alegrando o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.